Olá pessoal, Thaís Almeida, contadora aqui, e hoje nós vamos falar sobre Fator R, um tema que sempre traz muitas dúvidas para os empresários. Quem são as atividades, o que é esse Fator R, como isso pode impactar o recolhimento de impostos de tributos mensais na minha empresa. Então a ideia é hoje a gente trazer essa regrinha geral do Fator R para solucionar de uma vez por todas essas dúvidas, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro é importante lembrar que quando nós falamos em Fator R, nós estamos falando em empresas optantes pelo Simples Nacional. O Fator R ele é uma regrinha que existe para as empresas do Simples Nacional e especificamente nas atividades de serviço. Então, alguns serviços previstos em lei, nós podemos citar aí afiliados, exchanges de criptoativos, desenvolvimento de software, são algumas das atividades que estão sujeitos à regrinha do Fator R. E quando a empresa está nessa regra do Fator R, ela pode pagar imposto a partir de 6%, que são as empresas que se encaixam no anexo 3, ou seja, seguem uma tabelinha do anexo 3 da lei, ou a partir de 15,5%, que é o anexo 5, seguindo a tabelinha do anexo 5 da lei, conforme o seu fator R. Então, o que significa esse fator R, pessoal? O fator R ele nada mais é do que uma fórmula aqui, um cálculo, que inclui folha de pagamento dos últimos 12 meses, dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses, pessoal. Fez essa continha, fazendo esse cálculo, nós teremos aqui um resultado maior ou menor que 28%. Quando o fator R ele é maior que 28%, as empresas pagam os seus tributos mensalmente conforme o anexo 3, ou seja, na melhor situação tributária, que tem alíquota a partir de 6%. Quando o resultado for inferior a 28%, a empresa vai pagar conforme o anexo 5, ou seja, pagando impostos a partir de 15,5%. E por que a gente fala que é a partir? Porque na sistemática do Simples Nacional, os impostos eles começam, né, em 6%, de acordo ali com cada atividade. Então, nós temos o anexo 1 ao 5, e cada atividade, se é o comércio, é o anexo 1, e assim por diante. Se é uma indústria, é anexo 2. Então, de acordo com cada atividade, com cada serviço, com a atividade que é exercida, a atividade da empresa ela vai ser enquadrada em um desses anexos que tem ali a sua alíquota inicial. Então, aqui no nosso exemplo, falando de serviços, anexo 3 a partir de 6%, anexo 5 a partir de 15,5%. E quando nós falamos que esses recolhimentos eles vão impactar diretamente ali no dia a dia da empresa, é que se não for observada essas regras, se o cálculo não for feito de forma correta, a empresa pode se encaixar no anexo 5, mesmo podendo legalmente estar no anexo 3, e pagar impostos mais do que o devido. Então percebam que daí quando a gente fala imposto a mais do que o devido, a gente vai estar falando ali de mais que o dobro, né? Podendo passar de 6 a 15,5%. E com relação à alíquota, a gente fala a partir, né, de 6, a partir de 15,5%, porque no Simples Nacional nós temos uma faixa ali mínima, e a partir de um determinado faturamento, né, passando ali de um acumulado de 180 mil por mês, aproximadamente 15 mil, 180 mil por ano, aproximadamente 15 mil por mês de faturamento, essa alíquota ela começa a oscilar, e nós começamos a aplicar uma regrinha, né, uma tabela, um cálculo, seguindo uma fórmula para encontrar a alíquota efetiva da empresa naquele mês. Então, como esse cálculo ele sempre observa o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, a alíquota do Simples Nacional ela pode mudar todo mês. Então, se o aumento do faturamento ele é gradativo, digamos assim, ele vai subindo aos poucos, né, 20, 25, 28, essa alíquota ela vai subindo aos poucos. Se o faturamento ele, de repente vem de 50 mil para 150 mil, 150 mil, 150 mil, isso vai impactar na fórmula e haverá ali também um salto de alíquota. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar em Simples Nacional como uma alíquota a partir de, ok? E observar a regrinha do fator R. Quem são as empresas? É preciso fazer uma análise de KNAI, da atividade desenvolvida. Às vezes, no mesmo KNAI, nós temos duas hipóteses de tributação, então é preciso sempre fazer um planejamento tributário, analisar a fundo a atividade que a empresa exerce para fazer o correto enquadramento e aí sim pensar quais serão as estratégias tributárias que podem ser aplicadas. E daí, muito importante que quando a lei ela fala em folha de pagamento, ela está falando em folha de salários de funcionários ou também de folha de prolabores, de prolabore, né? Todos esses valores são somados. Então, se a empresa tem funcionário registrado, se ela tem prolabore, o valor do INSS, inclusive recolhido dentro do DAS, do Simples Nacional,
o valor do FGTS, todos esses valores de folha somam para fins de folha de pagamento dos últimos 12 meses. Então, manter esse controle mensal, né, acompanhar de perto, eu sempre gosto de ressaltar a importância da comunicação fiscal e departamento pessoal, que são aqui para nós, né, os setores da contabilidade. A contabilidade e o fiscal e o DP, eles precisam se conversar para que essas informações estejam sempre alinhadas, sempre observar também, fazer um planejamento observando o cenário dos próximos meses da empresa, qual é a expectativa de faturamento dos próximos 12 meses, para conseguir ali aproveitar o máximo de oportunidade e pagar menos impostos de forma legal, que é sempre o nosso objetivo, né, pessoal? Pagamos impostos, sim, é necessário, não tem o que fazer, né? Como dizem aí, a única certeza na vida é a morte e os impostos, porém, precisamos sim nos atentar às regras, às brechas da legislação, que nós temos muitas, para sempre pagar menos impostos de forma legal. Espero ter ajudado. Deixem as suas dúvidas aqui para a gente, já sigam a gente aqui no canal. Deixem um joinha para o YouTube ver que esse conteúdo foi relevante, que ajudou vocês, e até o próximo vídeo.